Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar. Emmanuel comenta na lição 167 do livro Caminho, Verdade e Vida, na oração. A prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo com alusão à boa marcha dos negócios que lhe interessam à vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre, levanta-te e segue-me. Ele ergueu-se e seguiu. A gente sabe da importância da oração como um intercâmbio com aqueles que são os prepostos de Deus na nossa vida, que, dependendo da religião, as pessoas vão chamar de anjos, vão chamar de guias, vão chamar de Espírito Santo, não importa o nome que a gente dê para eles, mas a gente sabe que tem alguns prepostos, alguns intermediários entre Deus e a gente, que, como dizia Jacó lá no Velho Testamento com a sua escada, né, tem gente aqui mais próxima para atender os nossos pedidos. Tudo bem. Mas o Emmanuel faz uma colocação aqui para a gente, aproveitando o versículo do Evangelho de Lucas, Senhor, ensina-nos a orar. Como é que eu tenho que aprender a orar? E quando eu vou aprender a orar, não é simplesmente pegar aquela questão teórica de que a toda oração ela é louvor, agradecimento e pedido. Não é isso. A gente já sabe disso, essa parte teórica é fácil da gente entender, né? Que a oração primeiro reconhece o Pai, igual a sequência do Pai Nosso. Ela começa reconhecendo o Pai, louvor, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro, né, reconhece, igual a gente vai falar com uma autoridade, né? Excelência aqui da Terra, imagina uma autoridade moral, né? E depois você faz o agradecimento e faz os seus pedidos. Tudo bem. Mas não é isso. Porque mesmo sabendo esses três, os pedidos que eu vou fazer, na maioria das vezes são pedidos que a gente está fazendo ainda não observando os propósitos superiores, não observando e não tendo a compreensão dos cenários em que a gente está inserido para poder proporcionar a evolução de cada um, o grande cenário, né, a escola da família, a escola do trabalho profissional, a escola do ambiente religioso, a escola da vida social. A gente não está observando isso e está fazendo os pedidos de acordo com as nossas, vamos botar assim, nossas necessidades mais imediatas. E o Emmanuel fala uma coisa aqui que chama muito a nossa atenção, quando ele, em um dos parágrafos ele fala assim, inúmeros beneficiários do Evangelho imploram por isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que interessa aqui na vida física. Né? Por exemplo, né? Eu terminei de ver um grupo que fez uma aposta na Mega Sena e está fazendo oração pedindo para que Deus ajude a ganhar na Mega Sena. É um exemplo. Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância. O que as pessoas querem na maioria das orações? Distância da dificuldade, do trabalho e da luta digna. Gente distante de tudo aquilo que vai proporcionar o equilíbrio, vai proporcionar que essa jornada aqui que a gente está vivendo na Terra seja mais suave, seja mais tranquila. Então é muito comum, a pessoa ela quer
ter um trabalho que ela ganhe mais e trabalhe menos, né? Que tenha menos dificuldade, ela não quer ter os desafios da família, né? E foge da luta digna. É tão interessante isso, gente, que, por exemplo, as pessoas ainda não conseguiram entender que quanto mais preparado para a vida você esteja, é mais natural que esses prepostos do outro lado da vida queiram, de alguma maneira, aproveitar e se utilizar de você para o bem. Então a pessoa vai pensar assim, eu quero pedir que o meu filho nasça com saúde física, tá? E que ele seja o engenheiro, o médico, o arquiteto, o advogado, essas profissões. Ou seja, quando você está pedindo isso, o que você está pedindo em suma? Você está pedindo que teu filho não te dê trabalho, né? E quando a gente começa a entender o mundo espiritual e até o papel que a gente está desempenhando aqui na Terra, a gente vai ver que quando a pessoa está preparada de verdade, Deus vai mandar aquele filho difícil para você. É aquele filho que você precisa aprender a amar para educar, porque educar dá trabalho. É aquele filho que vai trazer uma doença física, um problema físico. Por quê? Porque essas doenças a gente sabe que são reflexo ainda das mazelas do espírito, né? A gente vai ter que tratar a doença física, mas vai ter que tratar também o espírito. Jesus falava assim, todas as curas, né? Vai, não peques demais para que nada de pior não te aconteça. Tua fé te salvou, né? Mas eu preferi que meus filhos não me dessem nenhum trabalho, né? Nenhuma dificuldade. E quando na verdade a gente vai ver que é muito mais gratificante para a gente quando a gente olha de fora e vê se uma pessoa que na verdade não teria uma perspectiva nenhuma de ter conseguido ali alcançar um degrau interessante, você foi o instrumento utilizado por eles lá do outro lado para que aquele espírito se levantasse, aquele espírito aproveitasse aqui a oportunidade que a reencarnação está dando para ele, que essa vida aqui está dando para ele, né? Então a gente vai ver assim, olha o que as pessoas pedem nas orações, né? Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos que são inconstantes, muda toda hora. Os egoístas querem o capricho inferior. Os ignorantes de bem chegam a rogar mal para o próximo. Gente, eu me lembro de um filme, né? Que eu nunca vi uma cena dessa pessoalmente, pelo menos de maneira tão grave assim, né? A gente vê outros menores. Mas eu vi um filme que está aí, para todo mundo ver, de Cidade de Deus, falando da criminalidade lá. E tem uma cena no filme que as pessoas vão se reunir para fazer uma oração porque eles estão indo fazer um assalto. Então eles estão orando para que tudo dê certo, para que eu não tenha que dar tiro em ninguém, para que eu não tenha que machucar ninguém. Falei, meu Deus, por isso que o Emmanuel vem mostrar aqui para a gente, é bom que a gente leia isso aqui. Fala, será que algumas vezes os desesperados suplicam a morte? A pessoa está com uma doença grave, um câncer que está sendo doloroso o tratamento. Os espíritos dizem para a gente que o câncer, principalmente, é uma marca no corpo espiritual. Aquele corpo que o Paulo de Tarso fala lá na segunda carta aos Coríntios. A gente tratando o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico agora, já que a doença se manifestou no corpo, eu estou tratando do meu corpo espiritual. Significa que eu já tenho essa marca, essa cicatriz no meu corpo espiritual e agora estou tendo a oportunidade de tratar. Ao invés de tratar, o que acontece? Eu estou pedindo desesperado para que abrevie minha vida. Me mata logo, me leva, meu Deus. Por que você está fazendo isso comigo? Aí a decepção grande, né? Depois volta para o plano espiritual, tá lá a marca ainda. Tu teve a oportunidade de tratar e não tratou, cara? Né? Isso que a gente fala para as pessoas, né? Descobriu que tem câncer, gente, vamos até os últimos limites de tudo. Tem que fazer químio, rádio, o que tiver que fazer, faz, porque você está tratando o teu corpo espiritual. Esse corpo aqui tem um prazo de validade pequenininho, 80, 90 anos, normalmente. Uma média maior agora nos últimos anos, né? Na década de 80 era 60, 70, agora tem um prazo de validade. Agora o espiritual, no espiritual é para sempre. Você está tratando o seu corpo espiritual. Então quando ele coloca aqui para a gente, né, Senhor, ensina-nos a orar, eu vou colocar aqui para a gente, né, quando a gente começa a entender mais ou menos isso aqui, o papel nosso aqui na Terra, a minha oração vai ser diariamente assim, Senhor, me ajuda a identificar, a reconhecer aonde eu estou desafinado com o Evangelho de Jesus. E me dê força para que a cada dia eu possa estar vencendo esses obstáculos, procurando estudar cada vez mais essas mazelas e enfrentar essas mazelas até o dia que ela vai deixar de ser tentação.
eu não vou cair mais em tentação nenhuma. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.